A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos e te bendizemos na noite desse dia. Obrigado por nos teres trazido à tua casa em paz e em segurança. Espírito Santo, continue de forma livre com a tua presença no nosso meio. Fale para nós, fale para o nosso espírito, fale para o nosso coração e fale para o nosso entendimento. Senhor, nós oramos na noite desse dia que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, mas sejamos renovados pelo poder da tua palavra no nome de Jesus. Senhor, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra o nosso espírito, restaure-nos, renove-nos, transforme-nos para sermos um canal de transformação. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós conectamos o nosso espírito ao espírito da tua palavra. A ti seja dada toda a honra, todo louvor e toda a adoração. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê vai dar um amém bem forte e vai celebrar o nome de Jesus. Vamos celebrar o Rei da Glória. Ou se você concorda que a Ele a glória, então você vai dar glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Tome o seu assento. Saúde o seu irmão da esquerda, o seu irmão da direita. Diga: que bom que você veio. É um prazer enorme estar sentado ao seu lado. Pode saudar o irmão da frente, o irmão da trás. Isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Quem esteve na quarta-feira da semana passada? Aquela parte que vocês não gostam. É aquela parte que vocês começam a falar mal. Pastor, precisa isso, pastor. Pastor, não podia só pregar, tem que passar por isso, tem que nos expor a isso, tem que vos expor a isso. Quem teve cá quarta-feira passada? Agora baixou, amém. Só tiveram duas pessoas. Quem teve? Levanta a mão no nome de Jesus. Amém. O que é que falamos na quarta-feira da semana passada? Ok. E o que é que vimos? O que é que aprendemos? A Ele a glória. Amém. Deus seja louvado, amém? Não aprendemos nada, ou seja, quarta-feira da semana passada, o que as pessoas que estiveram aqui estão a dizer-nos é: não, pastor, nós quarta-feira saímos da nossa casa, viemos passear aqui na igreja, viemos esparecer, viemos para um clube social, viemos ouvir boa música, que aqui tinha uns bons artistas que cantam bem, que tocam bem. Depois subiu o Calado Show e rimos e depois fomos para casa. Quarta-feira da semana passada, na verdade, foi algo mais para a alma. No nosso espírito e na nossa mente não ficou nada. Amém ou não amém? Talvez disseram amém. Eles estão a dizer: é verdade, pastor, foi isso que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Porque se não fosse isso, pelo menos uma pessoa ia dizer alguma coisa do que falamos na quarta-feira da semana passada. E é aí onde reside sempre a minha preocupação. Porque se num intervalo de 7 dias você perde, por exemplo,
Terça-feira da semana passada eu não fui para a igreja do meu pai, mas eu assisti o culto deles da terça-feira da semana passada. E se vocês me perguntarem hoje o que o meu pai pregou na terça-feira da semana passada, eu sei o que ele pregou na terça-feira da semana passada. Se vocês me perguntaram o que o meu pai pregou nesse domingo, eu sei o que ele pregou nesse domingo. Porque se o teu espírito não consegue absorver nada, você não vai para lado nenhum. Você não vai ser um bom cristão. A palavra de Deus, ela para gerar frutos na tua vida, ela tem que estar no teu coração. Aleluia. Você lembra da palavra da parábola do semeador? O que Jesus nos revelou no final que era a semente? A semente era o quê? Come on. A semente era o quê? A semente era a palavra. E existiam vários tipos de quê? De solos. Então, o que está a acontecer é que muitos solos aqui estão na categoria do solo espinhoso, do solo de pedras. A palavra é boa, mas o solo que está a receber a palavra não está a ser bom. E se o teu solo, o teu coração, a tua mente, o teu espírito não é um bom solo para a palavra de Deus, você não vai obter resultados que são liberados pela palavra de Deus. Aleluia. O pastor não precisa estar aqui todas as quartas e todos os domingos a fazer esse exercício de repreensão. Igreja, por que você vem para Jesus? Por que você ouve a palavra? Para ser transformado, regenerado, para ser liberto por meio da palavra que é liberada. Então nós temos palavras que tratam da alma, que tratam da mente, que tratam do espírito. Nós temos palavras como hoje, vamos falar sobre prosperidade, que tratam de questões de finanças e tudo mais. Mas esses resultados que são produzidos, ouçam, esses resultados que são produzidos, os resultados que são gerados pela palavra, só serão vistos, nós só vamos vivê-los se nós absorvermos a palavra. Amém? Você não aplica o que você o quê? O que você não sabe. Você não aplica o que você não sabe. Se eu não sei como fazer um bolo de banana e me colocam com farinha, com banana, com leite, com açúcar, com fermento, com todas as coisas, com ovo, e me diz assim: olha, senhor Elcio, por favor, faça-nos um bolo de banana. Eu conseguirei fazer um bolo de banana? Porque eu não tenho informação suficiente de como se produz um bolo de banana. Se eu for para o concurso de bolos de bananas, eu nem preciso começar, porque eu logo terei perdido. Por quê? Porque eu não tenho informação de como se produz um bolo. Igreja, eu sei que é chato todas as semanas vocês ouvirem o vosso pastor fazer essa repreensão, mas eu estou a repreender-vos porque eu estou interessado que vocês cresçam. Eu estou interessado que vocês absorvam a palavra, porque senão todo o trabalho desenvolvido ao longo de um ano vai ser em vão. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. E quando nós falamos da parte viva da palavra, nós estamos a falar da palavra que gera frutos, da palavra que gera resultados. Mas ela não gera no vazio, ela gera para aquele que a tem, para aquele que a possui. E não é só possuí-la, é aplicá-la na estação e no tempo apontado para tal. Aleluia. Então, cara, não pode acontecer isso. Não pode acontecer que em 7 dias você se esqueceu, ou você não sabe o que é que pregamos na quarta-feira da semana passada, quando na quarta-feira da semana passada o pastor já tinha feito essa repreensão, e quando no domingo eu já tinha feito a mesma repreensão. Qual devia ser a preocupação da igreja? Deixa-me estudar o que foi pregado. Deixa-me estudar o que foi pregado, porque eu estou a dizer à igreja que se Deus está a trazer essa visão para nós, é porque Ele quer que alguma coisa seja gerada em nós por meio dessa visão. Logo, nós estamos a ver que a igreja de Cristo, ela não rompe, não cresce, não prospera e não dá certo na terra às vezes, não é por causa do Deus que eles buscam, é mesmo só por nossa negligência, por nossa indisciplina, por nossa falta de determinação e aplicação. Falta foco no estudo da palavra, falta foco na captação daquilo que nos é passado. Por favor, eu peço a essa igreja, vamos mudar esse quadro no nome de Jesus. Alguém está aí sentado e está a dizer: pastor, não precisa? Precisa sim. Um bom pai é aquele que vê o filho a errar e não bate palmas.
É aquele que vê o filho a errar e diz assim: isso está errado. E se você continuar a fazer isso, isso vai te levar para o abismo. Significa que se nós enquanto igreja continuamos nessa cadência, nós não vamos produzir os resultados que estão por detrás da palavra de Deus. Amém? Isso. Eu já nem vou perguntar quem vai falar, porque é melhor avançar. Porque eu já falei, estão 19h23, deixa eu ministrar a palavra de Deus. Nessa noite, então como a gente tinha falado na semana passada, se o Senhor nos permitisse, nós estaríamos dando início de uma nova série. E nós vamos estar aí sensivelmente 3 a 4 quartas-feiras em que estaremos falando sobre prosperidade e abundância, amém? Nós vamos ter 3 a 4 quartas-feiras que nós vamos estar a falar sobre prosperidade e abundância. Se eu perguntasse à igreja, veja, nós ainda hoje de tarde eu vi uma notícia sobre um estudo que estava sendo, um estudo comparativo que se estava a fazer a nova pauta aduaneira. Todo mundo sabe o que é pauta aduaneira? Amém ou não amém? Amém. Então todo mundo sabe, o pastor não vai explicar o que é. Eu vi um estudo comparativo que estava a fazer a nova pauta aduaneira no que diz respeito às taxas com relação a alguns produtos da cesta básica, né? Açúcar, leite, farinha, era que mais? Arroz, frango, ovos e papapá e papapá. E haviam alguns produtos, por exemplo, que na antiga tabela, na antiga taxa, não eram taxados. Eles eram, por serem considerados produtos de grande importância, eles entravam gratuitamente, eles podiam ser exportados e entravam para o país sem pagar nenhum imposto. Ou esses produtos, alguns foram para taxas de 20%, outros foram para taxas de 10%, outros foram para taxas de 40%. E depois geraram-se alguns resultados, por exemplo, do saco de açúcar, que eu acho que vai estar 60 e tal, ou 80 e tal. Não sei se vocês viram essa informação. Alguém viu essa informação? Só o ministro Matias é que viu. Então, vai haver um leite que estava 3 mil e qualquer coisa, agora vai ficar 8 mil e qualquer coisa. O arroz vai ficar 30 e tal, ou 40 e tal, acho que estava 23. Ou seja, consideravelmente, tudo subiu, ou tudo vai subir. Amém? Mas no final do dia, os resultados financeiros do povo não estão. Nós estamos a falar de povo, os cristãos, porque nós não vivemos no céu, nós vivemos aonde? Nós vivemos na terra. Esse arroz que vai subir vai afetar o teu bolso também. Esse frango que vai subir vai afetar o teu bolso. O leite, para aqueles que tomam leite, eu não tomo, vai afetar o teu bolso. A farinha, para aqueles que fazem bolos, pastéis, bolinho e pão, vai afetar o teu bolso. Significa que daqui a nada, se a farinha subiu, o pão vai fazer o quê? O pão vai subir. O gelado vai subir porque fazem com açúcar. O bolo vai subir porque a farinha subiu, o açúcar do bolo também subiu. Mas as finanças do povo não estão a subir. Em contrapartida, aonde tem um povo que as finanças deles não estão a subir, tem um grupo de pessoas que está a prosperar. Tem um grupo de pessoas que está a dar certo. Tem um grupo de pessoas que está a plantar 1 e está a colher 100. Tem um grupo de pessoas que está a plantar 10 e está a colher 50. Deus quer que a igreja de Cristo faça parte desse grupo. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam que é desejo do Senhor que a igreja dele prospere,
que os filhos deles prosperem. Ouça, não vai nessa conversa e nessa cantiga de que santidade e agradar a Deus é vestir mal, é vestir roto, é vestir rasgado, que o cristão santo é aquele cristão que cheira calor, é aquele cristão que anda com sapato furado. Ouça, você pode começar com sapato furado, mas você não pode acabar com sapato furado. Você pode começar com roupa do fardo, mas você não tem que acabar com a roupa do fardo. Daqui a nada, você vai ter que viajar, ir para Louis Vuitton e ir para Gucci. Por quê? Porque o melhor dessa terra, eu acredito que é para os filhos de Deus, no nome de Jesus. Mas veja, o problema é que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, os cristãos, eles não estão a prosperar. Nós não estamos a progredir. Várias razões, uma das quais é, pela religião, nós fomos presos num sistema da pobreza. Porque a religião ficou amiga da pobreza. A religião nos formatou de tal forma que era pecado você pensar em ser político. Era pecado você pensar em comprar um Lexus. Era pecado você pensar em ser um empresário bem-sucedido. Quando Jesus, ele próprio, tinha um grupo de pessoas que eram bem-sucedidas. A começar pelos discípulos que ele escolheu. Por exemplo, naquele tempo, não era qualquer pessoa que tinha o seu próprio barco. Aliás, até hoje, ter uma embarcação que te leva a pescar no alto mar é algo que gera dinheiro. Mas naquele tempo, o impacto dessa pessoa era muito maior. Vamos lá. 100 anos antes do nascimento de Jesus, quem possuía uma embarcação era um senhor fulano, como se diz na gíria. Nós às vezes, ao lermos a Bíblia e olharmos para Pedro, nós pensamos que Pedro era uma pessoa qualquer. Não, Pedro era rico. Irmãos, ter barco naquele tempo não era brincadeira. Era uma das fontes que mais recursos gerava. Por quê, pastor? Porque o único investimento era no barco e na força humana. Eles não gastavam com motor, não gastavam com gasolina, não gastavam com absolutamente nada. Era comprar o barco e empregar energia. Logo, quando eles viessem com o peixe para o mar e comercializassem, a taxa deles de faturação era o quê? Muito alta. Então Pedro não era uma pessoa qualquer. E veja que figurava no grupo dos primeiros discípulos que Jesus escolheu. E veja que figurava no grupo dos 3 discípulos mais chegados de Jesus. Eu já disse aqui, eu não quero que você pense, que eu estou a dizer que Jesus era interesseiro. Mas se você prestar atenção na história da Bíblia, Jesus nunca foi almoçar na casa de um pobre. Jesus nunca foi almoçar na casa de ninguém da Sapu. Todas as pessoas que Jesus disse, hoje me apraz entrar em tua casa, hoje eu vou sentar contigo, hoje eu vou, todos os lugares que Jesus ia sentar para comer, era a casa Lázaro. Era conhecido na altura como sendo pertencente a uma família abastada. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, eles eram conhecidos como sendo prósperos, ricos. Zaqueu, não vamos falar de Zaqueu, vocês sabem quem era Zaqueu. Pastor, não estou a perceber. Jesus acreditava em boa vida. Jesus acreditava em comer bem, em vestir bem. Jesus entra para uma cidade e ele vê que aquele dia era um dia de celebração. As pessoas lançavam ramos, panos, roupas. Ele disse, não, a pé não. Tragam uma Ferrari, vão para aquela casa e digam que o Senhor pediu aquela jumenta. Uma jumenta virgem, eu já expliquei à igreja, era um status de riqueza naquele tempo, montar num animal que ninguém ainda montou. Jesus disse, não me tragam jumenta usada, tragam-me jumenta que ninguém ainda montou sobre ela. Mas nós, pelo sistema religioso, fomos formatados a não acreditar na prosperidade. Veja, o problema não é prosperar. O problema é a motivação do coração. Aleluia.
A própria Bíblia vai dizer que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Então o problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Segundo a própria Bíblia vai dizer que os ricos desse mundo, eles não devem ser o quê? Altivos. Então o problema não é ser rico, o problema é ser o quê? Altivo. É ser arrogante, é ser soberbo, é ser petulante, porque você tem um bom carro, porque você tem uma boa casa, porque você tem um bom salário, porque você tem um bom emprego, porque você veste-se bem, você usa uma roupa cara, porque você usa um perfume caro, porque você vive numa zona nobre. O problema não é viver na zona nobre, o problema é o teu caráter, o problema é o teu comportamento. É por isso que antes de ensinarmos prosperidade na igreja, nós devemos formatar os cristãos a serem verdadeiros cristãos, para que quando a prosperidade chegar a eles, não os destrua. Por que nós perdemos cristãos para a prosperidade ou cristãos para o mundo? Porque são cristãos que nunca encontraram o verdadeiro sentido do cristianismo. A questão que eu quero colocar nessa noite: se nós tivermos que falar em prosperidade, por que você não prospera? Por que o cristão não está a prosperar? Por que a sociedade não está a prosperar? Se nós tivermos que levar alguém para a prosperidade, qual seria na sua ótica, e vamos conversar, qual seria na sua ótica a primeira coisa que nós devíamos fazer para que alguém entrasse no grupo daqueles que estão ou vão experimentar prosperidade? Era uma pergunta para a igreja. Se nós queremos levar alguém a prosperar, qual seria a primeira coisa que nós devíamos fazer para que essa pessoa experimentasse isso? Aldair. Amém. Pastora quer falar? Pode falar, pastora. Visão, amém. Quem mais? Foco, amém. Quem mais? Obedecer princípios. Quem mais? Altruísta, amém. Nos traduz, porque agora nos dificultaste. Isso é a questão do amor ao próximo. O que mais? Aleluia. Veja, por acaso tudo o que vocês falaram está correto, e vocês vão prestar atenção que nas próximas lições, nas próximas quartas-feiras, eu vou estar a falar sobre algumas das coisas que vocês falaram, amém? Mas o que eu entendi, e eu vou ser sincero convosco, essa mensagem que eu vou ministrar hoje é uma mensagem que antes de eu ministrar para vocês, eu ministrei ela para mim. Eu ministrei ela para mim porque a dada altura a mensagem do pregador, ela deve pregar também para o pregador. Aleluia. Eu não sou salvo pela mensagem que eu prego só porque eu a prego. Eu devo ser salvo pela mensagem que eu prego se ela também me prega, e se eu a vivo e a aplico. Então essa mensagem, na verdade, para mim foi uma virada de chave. Mas não basta só que ela vire a chave, é necessário que depois da chave virada e o motor arrancar, que você coloque no D e faça o quê? Acelere para o carro andar. Aleluia. Veja, nessa noite nós entendemos que a primeira coisa, e é isso que nós vamos falar, sobre a lei da transformação mental. A lei da transformação mental. A primeira coisa que nós devemos fazer para levar alguém a viver uma vida de prosperidade, ouça, principalmente em África, é transformarmos o mindset dessa pessoa. A lei da transformação mental. Eu vou dar um exemplo não bíblico, algo secular. E eu tive a ver, e isso remeteu-me a uma imagem antiga, que a semana passada saiu uma matéria que ele voltou agora a ser o homem mais rico do mundo. Quem sabe quem que eu estou a falar? Elon Musk. Elon Musk, não. Elon Musk, o sul-africano como é que chama? O sul-africano é Elon Musk. Não é o Elon Musk. O Jeff Bezos. O Elon Musk era, e agora o Jeff Bezos, saiu uma matéria semana passada que a Forbes voltou a colocá-lo como o homem mais rico do mundo.
E levou-me a uma imagem antiga dele, numa garagem, computadores, recheado à volta de livros, documentos. Todo grande homem nessa estação que figura... veja uma coisa que eu descobri sobre esses homens. Grande parte deles são, como é que eu posso dizer, estrangeiros, de origem humilde, de origem estrangeira. A maior parte deles está sediada nos Estados Unidos, mas grande parte deles não são americanos de raiz, filhos de pais americanos. Pastor, por que essa referência? Para dizer que muitos deles vieram também com problemas, vieram com sofrimento, vieram de origem baixa, vieram de origem humilde. Muitos tiveram que fugir de países com guerra, de cidades que estavam assoladas. O que transforma um imigrante num dos homens mais prósperos da terra? A dada altura, aquele homem teve que mudar o quê? A forma dele de se ver. Porque normalmente os imigrantes, quando chegam, eles chegam em grupos. E o que acontece com os grupos? Eles ficam numa zona em que todos vivem. Se você segue a velocidade do grupo, você vai fracassar como o grupo vai fracassar. A dada altura, esses homens tiveram que se olhar fora do grupo para fazer alguma coisa que, se calhar daqui a nada, vai beneficiar o grupo. E isso foi o quê? Mudar o mindset deles. Romanos capítulo número 12, versículo número 2, Paulo vai dizer o quê? Renovai o vosso entendimento, transformai a vossa mente. Para que? Para que possas experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para com a vossa vida. Ou seja, até para experimentar a vontade de Deus, não pode ser com mente de romanos, tem que ser com mente renovada. Não pode ser com mente de escravo, não pode ser com mente do passado, não pode ser com mente do pecado, não pode ser com uma mentalidade limitada, não pode ser com uma mentalidade focada no OGE, não pode ser com uma mentalidade focada que agora tudo subiu e a minha vida vai apertar. Não, tem que ser com uma mentalidade renovada de que tudo subiu, mas isso não vai afetar o meu bolso, porque a minha provisão é celestial. Tudo subiu, os meus recursos vão subir também. Tudo subiu, a minha captação financeira vai subir também. Tudo subiu, os resultados da minha conta vão subir também. É preciso uma mente renovada para experimentar inclusive o sobrenatural. Você não pode viver o sobrenatural com uma mente presa no natural. Você não pode viver o presente nem o futuro com uma mente estagnada e fechada onde? No passado. Provérbios capítulo número 23, versículo número 7. Por favor, abra aí. Provérbios 23, 7. Quem já achou, diga amém. Transformação mental. Diz assim Salomão: porque como imaginou na sua alma, e aqui alma é o elemento do homem que está ligado com a mente e com o coração. Há autores que entendem que quando nós estamos a falar do coração do homem, nós estamos a falar da mente do homem. Eles entendem, e eu concordo plenamente, que quando nós falamos do coração, nós não estamos a falar desse instrumento ou desse elemento do nosso corpo que bombeia o sangue, não é? Quando nós estamos a falar do coração, nós não estamos a falar desse elemento físico, porque o coração é uma coisa não física, é uma coisa ligada à emoção. E a emoção, ela é, qual é o elemento do homem que produz a nossa emoção? É a nossa alma. Aleluia. Então, se a alma é o elemento que produz emoção, desejos, vontades, pensamentos, logo quando nós falamos de mente, eles entendem que a mente e o coração são o mesmo elemento. Aleluia. Porque nós, por exemplo, você diz assim: ora no teu coração. Se eu disser ora no teu coração, você está orando normalmente? Vamos lá, vocês estão aqui comigo. Quando eu digo comece a orar agora no teu coração, você começa a orar onde? Vamos lá, vocês oram onde? Logo nós vemos que e você faz logo esse exercício, você vai ver que não é algo que sai daqui. Começa a falar com Deus no teu coração. Você entende logo que é a tua mente que está a processar aquela oração. Então eles entendem que quando nós estamos a falar da alma e do coração, nós na verdade estamos a falar da mente do homem. Aleluia. Eles entendem que há essa conexão, é a mente do homem, o coração do homem, no sentido
de espiritual ou emocional, eles entendem que é a mente do homem, amém? É por isso que você vê que quando o Joaquim termina contigo e você está apaixonada por ele, ou a Mônica termina contigo e você está de rastos por ela, o elemento que aperta é o elemento alma, mas o coração é que está toda hora a pensar no fato da Mônica ter ido embora. Não é isso que acontece? Você sente algo que vem de dentro como tal, mas tem algo que produz esse pensamento. É o quê? A tua mente. Então, alma e coração e mente, nós acreditamos serem elementos, aliás, tenho certeza plena que são elementos interligados, amém? Então, o autor do Provérbios, ele está a dizer, como imaginou, como pensou o homem na sua alma, assim ele é. Como pensou, ou como em algumas versões diz, como pensa o homem, assim há de suceder. O que Salomão quer nos fazer entender é que o elemento que norteia as nossas ações é o elemento pensamento. Significa, vou dar um exemplo. Se um homem está sentado na mesa de um bar, de um restaurante, um homem solteiro, e ele vê uma mulher que aos olhos dele pareceu-lhe interessante, ele não se levanta de per si e vai logo falar com ela. Ele olha para a moça e ele primeiro começa a fazer o quê? Vamos lá, igreja. O que é que ele começa a fazer primeiro? A pensar. Chamo, não chamo. É bonita, é feia. Vou ou não vou? Ele começa a produzir pensamentos. E o pensamento dominante vai ser o pensamento que vai determinar a ação que ele vai tomar. Se o pensamento dominante for, não, você é muito feio, ela não vai te dar bola, o que é que ele vai fazer? Ele não vai chamar ela. Mas se o pensamento dominante for, tente a sorte, chame ela, tente conhecê-la, o que é que vai acontecer? Ele vai se levantar da mesa, vai ao alcance da moça e vai saudar a moça. Ou seja, nós estamos a ver que a ação desse homem é norteada pelo que ele fez o quê? Come on, somebody. É norteada pelo que ele fez o quê? Pelo que ele pensou. Outro exemplo, você acorda de manhã e você começa a pensar no que você vai cozinhar. Ninguém acorda e abre a geleira, tira ovo, frita frango e papapá, não. Normalmente, mulheres e homens solteiros também, ou até homens casados, que às vezes cozinham em casa. Você sabe que normalmente, ou alguns fazem o exercício, abrem a geleira ou abrem a arca e começam a olhar o que é que tem. Frango, peixe, isca, febras, papapá e papapá. Ok, vou fazer peixe, mas vou fazer peixe com o quê? Normalmente não é assim que acontece. Não, você não tira só o peixe e frita, não. Você pensa, ok, o peixe que eu tenho é cachucho, o peixe que eu tenho é garopa, o peixe que eu tenho é quimbumbo, o peixe que eu tenho... Ok, esse peixe, o que tem mais aí? Tem batata, não tem batata? Tem arroz, tem massa, tem fuba. Esse peixe dá para fazer um calulu e... ok, não tem fuba, então isso. Primeiro você faz o quê? Pensa. O pensamento dominante vai determinar o que você vai confeccionar aquele dia. Amém ou não amém? Eu estou a dar exemplos práticos para dizer o quê? É exatamente o que funciona com a prosperidade. Se nós temos uma mente que nos estagnou na pobreza, uma mente que nos estagnou na miséria, uma mente que nos estagnou na limitação, amada igreja, você nunca vai atrair resultados maiores. Veja, se a tua meta mais alta são 100 mil, você vai morrer a produzir 100 mil. Mas se a tua meta mais alta for 1 milhão, você vai produzir além de 1 milhão. Se a tua meta alta for ter 2 trabalhadores na tua empresa, você vai morrer com 2, porque veja, nós precisamos entender, igreja, que Deus, Ele é um gentleman. Todas as coisas estão à nossa disposição, mas há uma estação que é minha responsabilidade de interagir com a terra, e interagir com o céu e desenhar os resultados que eu quero viver. Não é Deus que vai te dizer toda hora que você vai produzir 1 milhão de kwanzas, que
que você vai produzir 10 milhões de kwanzas. Tem que ter esse desejo no teu coração, tem que ter essa mente alinhada, tem que ter esse pensamento, você tem que ter essa visão. Quando você tiver essa visão, o que é que vai acontecer? Os elementos à tua volta, a tua própria mente, vai começar a criar as condições do que devemos fazer para a nossa empresa começar a faturar por mês o quê? 10 milhões de kwanzas. Eu contei-vos, e nos próximos cultos eu vou falar melhor sobre isso. Vou falar um pouco sobre isso. Eu contei-vos do livro do Bishop Kenneth Hagin, da experiência que ele teve numa fase, 1950, que recebeu uma oferta. Ele conta no livro que recebeu uma oferta de $100 naquela altura, numa igreja que você vai pregar. Era um milagre. E ele estava sempre a orar a Deus para Deus lhe dar dinheiro. E o que é que Deus disse? Não tem dinheiro aqui no céu. O dinheiro está aí na terra. Esforce os sistemas da terra para trazerem para ti o dinheiro que você precisa. Então, sabe o que ele fez? Ele conta no livro que ele começou a acreditar, porque a meta das igrejas davam $75. Ele começou a acreditar que por igreja que ele fosse passar, ele ia tirar $100. Daqui a nada ele chegou numa igreja e ele disse $100 não. Eu estou a acreditar por $250. Hoje isso pode não ser nada, mas em 1950 uma oferta de $250 numa igreja no interior dos Estados Unidos da América era muito. Ele conta que ele foi para a igreja e ele disse ao pastor, no final do culto, o pastor presidente da igreja, a igreja que ele visitava, ele fazia um apelo: recebemos aqui o irmão Hagin, temos que levantar uma semente. E as pessoas vinham e cada um dava $10, $5 e juntavam todo aquele dinheiro e entregavam. Ele foi no pastor e disse: pastor, não faz apelo, simplesmente pegue o saco, o gasoflaço, e faça o gasoflaço passar. O pastor passou o gasoflaço e veio $250. O pastor foi ter com ele e perguntou: irmão Hagin, o que você fez? Isso que nós acabamos de experimentar aqui agora é um autêntico milagre. Mas foi porque a mente dele estava transformada a acreditar que ele ia bater o limite de $75 para $250. Quer dizer que se você acreditar que os limites podem ser quebrados, os limites à tua volta vão ser quebrados. Se você acreditar que a pobreza pode ser quebrada, a pobreza na tua vida, na tua casa vai ser quebrada. Mas se você não acreditar nisso, você vai morrer na pobreza. E não é desejo de Cristo que eu e você vivamos uma vida de mendigos e uma vida de pedintes. Jesus disse: eu me fiz pobre para que vocês enriquecessem. O ladrão veio para roubar e veio para matar, mas eu sou o bom pastor, e como bom pastor eu vim para que vocês tenham vida, e não tenham só uma vida qualquer, uma vida normal, uma vida comum, mas que tenham uma vida que abunde, uma vida abundante, uma vida com abundância. É desejo de Deus que enquanto estivermos na terra dos viventes, a minha e a tua vida seja uma vida que reflita, que respire e que espelhe a abundância pelo bom pastor que você tem. Na verdade, João capítulo número 10, versículo 10, que Jesus está a fazer aí é uma comparação do tipo de pastor. Jesus está a falar do falso pastor, do mau pastor. Ele está a dizer: o mau pastor, ele vai roubar. Quando Jesus está a falar do ladrão, nós aqui costumamos aplicar o Satanás. Não é Satanás que Jesus está a falar em João 10, 10. Jesus está a falar do falso pastor, do mau pastor. Ele vai roubar a tua vida, ele vai destruir a tua vida. Mas ele está a dizer: eu vim, na verdade, como bom pastor. Chega em casa, leia, entenda o contexto da passagem. Eu vim como bom pastor, e como bom pastor, a minha missão na tua vida, como ovelhas nós, do aprisco do Senhor, a minha missão, veja, Jesus nos coloca na condição de ovelhas. Ovelhas têm que comer, ovelhas têm que ter o pelo cortado, ovelhas têm que beber água. Jesus está a dizer o quê? Como bom pastor, eu não vou vos levar para pasto seco, para capim estragado. Não, como bom pastor, enquanto eu vos guiar e vos pastorear, eu quero que as minhas ovelhas tenham uma vida abundante. Quando Jesus está a falar de abundância, ele está a falar o quê? Ele está a falar o quê? Do melhor da terra para as minhas ovelhas, do melhor da terra para os meus filhos. Ouça, eu não sei se você não acredita que Deus pode te prosperar, eu não sei se você não acredita que o melhor da terra é para ti, mas eu acredito que o meu Jesus não morreu só para me levar para o céu. O meu Jesus morreu para que enquanto eu estivesse na terra, eu fosse uma imagem do que o céu é. Ouça, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. E Cristo, ele tem uma residência. Ele tem a sua residência fixada onde? Come on, somebody.
nos céus. E se nós formos estudar nossa Bíblia, nós vamos encontrar que a nossa Bíblia diz que as ruas dos céus, eles são de quê? Elas são de ouro. Vários homens de Deus tiveram experiências que foram para os céus e encontraram riquezas espalhadas pelas ruas do céu. E normalmente, ouça, todo embaixador, numa nação que ele é colocada, ele é a reflexão clara e exata da nação que ele procede. É por isso que tem luta para comprar dólar na rua, e às vezes você luta para ir no Mamadou, mas na embaixada da América chega ao final da semana, porque eles recebem semanalmente, e eles estão a receber $1.500 sem luta, $2.000 sem lutas, $3.000 sem luta, $4.000 sem luta. Por quê? Porque de onde eles vêm, dólar não é problema. De onde eles vêm, saúde não é problema. De onde eles vêm, comer bem não é problema. Vestir bem não é problema. Ter um bom carro não é problema. Por isso, quem vem dos Estados Unidos e está sediado na Embaixada da América, tem alguma função na Embaixada da América, é colaborador na Embaixada dos Estados Unidos da América, não vai passar fome em Luanda, mesmo que Luanda tenha fome. Por quê? Porque ele é a representação tácita do país de origem. Então você não pode acreditar que você veio do céu, que você é representante do céu, e você só vai pregar um Jesus que cura, um Jesus que salva, e você vai viver uma vida miserável. Por favor, o que aconteceu? Apanhem um único ponto e eu aqui vou fazer o meu jogo do sobe e do desce. Não precisam sempre que eu falar subir e descer, amém? Porque vai me desconcentrar, amém? Então você não pode acreditar. E esse era o problema do reverendo Kenneth Hagin. Ele pregava e pessoas eram curadas, mas ele pregava e o dinheiro não aparecia. Por quê? Porque a mente dele não estava aberta para acreditar que Deus poderia lhe prosperar. A mente dele não estava aberta para acreditar que o Deus que pode ressuscitar mortos pode trazer abundância financeira para a tua vida. A mente dele não estava aberta para acreditar que o Deus que cura o cancro e o sida pode fazer a tua empresa prosperar. A mente dele não estava aberta para acreditar que numa estação que a igreja faturava $75, ele podia começar a faturar $500, $1.000, $2.000, $1.500. A mente dele não estava aberta para acreditar que Deus podia fazer abundantemente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então a Bíblia está a dizer que como o homem pensa, como o homem imagina, assim há de acontecer. Gênesis capítulo número 11, por conta do tempo, por favor, eu quero que vocês abram bem rápido. Nós estamos a dizer que a razão pela qual nós não estamos a prosperar, vão abrindo a Bíblia, Gênesis 11, é porque a nossa mente não nos coloca numa estação, numa dimensão, numa posição em que a prosperidade é uma realidade. Essa é a razão pela qual nós não prosperamos. É por isso que você vê que a Europa, por exemplo, eles têm menos recursos minerais, menos recursos naturais, menos recursos hídricos do que nós, mas eles prosperam mais do que nós. Por quê? Porque enquanto nós estávamos a lutar, nós somos independentes há menos de 50 anos, amém ou não amém? E eles já eram independentes. Enquanto o nível alto de escolaridade em algumas estações aqui era a 4ª classe do colônio, eles já tinham PhDs. Eles já tinham pessoas a estudarem como produzir energia pela água. Eles já tinham pessoas a estudarem como transformarem plantas em medicina. Eles já tinham pessoas a estudarem coisas que nós nem sequer sabíamos que existia ainda. Eles já assistiam televisão lá. E nós aqui, televisão ainda não tinha chegado. Por quê? Porque o estudo que eles foram fazendo foi abrindo o entendimento deles. E eles começaram a fazer coisas que nós que ainda estávamos a sair de uma estação de opressão, ainda não estávamos a viver. A mente deles já estava aberta para ver além. Você já está aí, Gênesis 11? Por favor, eu quero que você leia em voz alta. Vamos começar do versículo de número... Vamos começar do versículo de número 1. Jesus Cristo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram, e fizeram o quê? Disseram uns aos outros. Ouça, eles ainda só estavam a falar, a conversar.
Era só uma conversa, era só um programa, era só um projeto. E disseram uns aos outros: eia, façamos. É como se eles pensassem: que tal se nós fizermos tijolos e esses tijolos queimarmos bem? E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram mais: que tal se com esses tijolos edificarmos nós uma cidade e uma terra cujo o topo dessa torre toca nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Versículo número 5. Então fez o quê? Desceu Deus o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Veja, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles pensarem fazer, para tudo que eles desejarem fazer. Não haverá limites para os seus pensamentos. Mas eu quero que você entenda, versículo número 3 e versículo do número 4, eles estavam a fazer o quê? Eles não tinham começado a construir ainda. Eles só estavam, vai lá ver, o que eles estavam a fazer? Eles só estavam a conversar. E o pensamento deles começou a preocupar Deus. Deus disse: vamos descer para ver a torre que esses estão a construir. Mas eles só estavam a conversar. Deus viu construção de torre aonde? Pastor, não estou a perceber. Significa que tem duas linhas da construção do teu projeto e do teu negócio. O teu projeto, o teu sonho, ele é primeiro uma realidade na mente. E quando ele é uma realidade na tua mente, ele pode ser uma realidade no mundo natural. Deus, o Todo-Poderoso, ouça, plantou confusão no meio dos homens. Não era porque os homens estavam a orar, não era porque os homens estavam a jejuar, não era porque os homens estavam aliados com Satanás, era porque os homens estavam a pensar em construir uma torre que fosse ser tão grande ao ponto de encontrar o trono de Deus. Ouça, a tua mente, ela tem poder de produzir o que ela quiser. Eu quero que você entenda que a tua mente é como um terreno fértil, é como um terreno fertilizado, e qualquer coisa, qualquer semente que você lançar nesse terreno e você regar bem, essa semente vai germinar e vai gerar frutos. Ouça, Deus não frustraria aquele programa, não frustraria aquela agenda, se não fosse possível aqueles homens construírem uma torre que encontrasse ou que alcançasse o trono de Deus. Os homens estavam só a conversar. Mas Deus está a dizer assim: vamos descer para ver a torre que eles estão a fazer. Aonde é que eles estavam a fazer? Na mente deles. Na mente deles, a torre era uma realidade. Por que você não sai da pobreza para a miséria? Por que os cristãos não saem da pobreza para a miséria? Porque ainda temos cristãos que estão a pensar que Deus, quando fala abrirei a janela dos céus, Ele vai mesmo abrir literalmente e vai começar a cair cordonizes, e maná, e dólar, e kwanza. Ouça, bênção não é algo material como tal que vem do céu para a terra. Bênção é algo espiritual, é algo abstrato, é algo como graça que te favorece. Mas para que a bênção se manifeste e se materialize, você precisa começar a desenvolver alguma coisa para a efetivação da bênção do Senhor liberada sobre a tua vida. Jacó tinha a bênção do Senhor.
liberada por Isaac. Jacó tinha a bênção do Senhor, liberada por um encontro que ele teve com o Senhor, quando ele deitou numa pedra e viu os céus abertos. Mas ele precisou aplicar estratégias e técnicas. A mente de Jacó teve que estar aberta para dizer assim: eu vou colocar esse pau nessa água, e quando os animais beberem, vão produzir listrados. Eu vou colocar o pau nessa água, e quando os animais beberem, vão deixar de produzir listrados. A mente de Jacó teve que estar aberta para acreditar que aquilo seria uma realidade. E o que aconteceu? Quando Jacó sai da casa de Labão, ele sai cheio de riquezas. Porque a mente de Jacó estava aberta a acreditar que prosperidade é uma realidade para aqueles que servem e buscam a Deus. Mas pastor, eu cresci num sistema em que não se fala de finanças, em que não se fala de riqueza. É por isso que você vai ser santo, cheio do Espírito Santo, mas vai estar sempre a lutar para pagar renda, vai estar sempre a lutar para comprar carro, vai estar sempre a lutar para pagar clínica, vai estar sempre a lutar para comer pão, vai estar sempre a lutar para comer um bom bife. Por quê? Porque você não acredita que o melhor dessa terra, você acredita que o satanista recebe uma galinha de graça, mas você não acredita que Deus... eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém nessa noite. Veja, qual é o nosso problema? É por isso que o pastor Ataque não me deixa mentir. Qual foi a última vez que na nossa casa metemos TPA, TVzinho, e eu sentei para assistir telejornal? Eu não sei o que é telejornal. Eu não sei o que é telejornal, igreja. Toda a informação que eu absorvo pelas redes sociais. E veja, filtro que me interessa. E não filtro para me preocupar. Por exemplo, essa questão da taxa aduaneira. Não fiquei preocupado. Ai meu Deus, agora o arroz. Vamos comer como, meu Deus? O arroz vai subir? Não, eu sei que o arroz vai subir, mas o dinheiro na minha conta bancária vai subir também. O frango vai subir, mas a minha captação financeira vai subir também. O leite vai subir, mas eu também vou aumentar os meus resultados. Eu vou aumentar os meus recursos. Tudo vai subir, mas uns vão sentir, outros não vão sentir. Porque à medida que as coisas ficarem difíceis lá, as coisas vão ficar melhor na minha conta. As coisas vão ficar melhor na minha casa. As coisas vão ficar melhor para a minha igreja. As coisas vão ficar melhor para a minha vida. Alguns vão lutar para comer e eu vou ter para dar para quem não tem o que comer. Alguns vão lutar para pagar. Deus vai me dar graça de ter para ajudar aqueles que não vão ter para pagar. Ouça, você vive o que você acredita. Não é a economia do país que tem que ditar a tua prosperidade. Não é a economia da terra que tem que ditar os teus resultados. O mundo está em crise. Em menos de um ano, um homem que era o homem mais rico do mundo caiu e agora voltou a ficar o mais rico do mundo. Como é que ele conseguiu? Se o mundo está em crise. Se o mundo está em crise, o que tinha que acontecer com Jeff Bezos, ele saiu de primeiro homem, veio depois o dono da Louis Vuitton, depois veio o Elon Musk. O Jeff Bezos tinha que começar a cair. Por quê? Porque o mundo está em crise, a vida dele também tinha que ir para a crise. Mas por que o mundo está em crise e a vida dele não entrou em crise? Porque ele não aceitou que a crise do mundo entrasse na mente dele. Angola está em crise, mas você não tem que deixar a crise de Angola entrar na tua mente, entrar na tua casa, entrar no teu coração. Essa é a diferença dos que estão a fazer alguma coisa e dos que não estão a fazer nada. Pastor, eu vivo no Kazenga. Pastor, eu vivo na Sapu. Pastor, eu nasci de uma família pobre. Tudo bem nascer de família pobre. Ouça, não é tua escolha nascer onde você nasceu, mas é determinação tua, a forma como você vai morrer e a forma como os teus filhos vão nascer. Eu nasci de uma família pobre, mas os meus filhos vão ter que nascer de uma família abençoada, de uma família próspera, de uma família que tem para dar e tem para vender. Veja, como é que você não acredita em prosperidade? Quando Deus está dizendo assim no livro de Isaías, que você vai ter recursos, não para dar ou emprestar para o pobre. Sabe, Deus está dizendo o quê? Emprestarás às nações. Não é uma nação. Emprestarás às nações. Como é que eu não acredito que Deus pode me prosperar? Que a graça de Deus pode afetar os resultados da minha vida. Se Deus está dizendo, nações virão a ti para pedir, me empreste 100 bilhões de dólares.
Nações que estão com projetos para construir, como é que chama aquilo aí da energia? Barragens. E eles virem te procurar para apresentar o projeto deles e pedirem assim: senhor fulano, financie a nossa barragem. Senhora fulana, financie a nossa barragem. Eles virem bater a porta da tua empresa e pedir financiamentos para escolas, financiamento para hospitais, financiamentos para estradas, financiamentos para a igreja. Deus está a dizer: emprestarás a quê? A nação. O nosso grande problema é que a nossa mente, ela está cauterizada. Sabe o que é algo cauterizado? É algo preso, algo enferrujado. Você já viu aquela porta que nunca mais abriram? Ou aquele ferro que às vezes tem que pegar um produto, né? Pega-se um produto e tem que fazer e mesmo com o produto às vezes tem que pegar ainda um martelo. Já colocamos o produto, agora temos que bater pá, pá, porque aquilo não quer abrir por nada. É assim como está a mente de muita gente. Está cauterizada. Tem que pegar toda hora a palavra. Pá, você vai prosperar. Pá, acredite que o melhor é para ti. Pá, Deus te fez para governar. Pá, Deus te fez para estar por cima. É bater até a pessoa acreditar. Porque veja, o grande problema é que você não pode avançar para a prosperidade com essa mentalidade. Porque se hoje nós colocamos 100 milhões de, nem vou falar dólares, de kwanzas nas tuas mãos, não vai passar 2, 3 meses. Você vai voltar a ficar pobre. É o que acontece com as pessoas que ganham na loteria. 99,9% de todo mundo do mundo que ganhou em loteria voltou a ficar mais pobre do que já era. Por quê? Porque ele está a celebrar os milhões da loteria, mas a mente dele está dizendo: não, esse não é o teu nível, isso não é para ti, isso não é para ti, isso não é para ti. Daqui a nada ele volta a ficar pobre. Alguns ganharam na loteria, tinham monta. Quando ficaram pobres, nem bina tinham. Vocês não sabem isso? Vocês nunca se perguntaram o que leva alguém a ter 100 milhões de dólares que ganhou? Todo mundo sabe o que é loteria, né? Aqui era Totoloto. Ah, agora tem ficha. É ficha, é. Ganhou ficha. Vocês andam a jogar ficha, né? Quem anda a jogar ficha, diga amém. Amém. Ouça, você nunca se perguntou como é que alguém ganhou uma ficha de $1 milhão, $1 milhão, e em um ano voltou a ficar mais miserável do que era? Mindset. A mente dele não está aberta para lhe aceitar naquele nível. Vou dar um exemplo. Há 1, 2 anos atrás, houve um caso no Brasil de um mendigo que tentaram torná-lo político. Não sei se vocês acompanharam. Ninguém acompanhou esse mendigo? O pastor acompanhou, né? Ninguém mais? Um mendigo que houve uma situação com uma jovem e foram apoiá-lo e tentaram torná-lo celebridade, figura pública, político. Pegaram um mendigo, deram um apartamento em Copacabana, próximo do Copacabana Palace, fronte ao mar. Jesus. Compraram o último iPhone para ele. Como dizem os brasileiros, deram um carro importado para ele. Roupa de grife. Colocaram um camarada no meio de um partido político, com políticos, para fazer política. Tentaram torná-lo influente. Colocaram a fazer parceria com empresas. O cara ganhava dinheiro. Não fez um ano. Está na rua de novo. O que fez um cara com apartamento de graça, telefone de graça, carro importado de graça, roupa de graça, comida de graça, contratos com empresas? Vocês sabem o que é parceria, né? Que os influencers fazem, representar uma marca, divulgar uma marca. Vocês sabem que eles ganham por isso. O Instagram do camarada estava disparado, tinha mais de 1 milhão de seguidores. Não fez um ano, o camarada voltou para a rua. O que fez o homem voltar para a rua? A mente dele não estava, ouça, a mente dele não estava programada para a dimensão daqueles resultados. Sabe por que até hoje você nunca pegou 10 milhões de kwanzas? Porque a tua mente não está programada para pegar 10 milhões de kwanzas. A tua mente não te leva para esse nível. Há algo que está a te puxar para esse nível. Sabe por que até hoje você nunca pegou 5 milhões? Porque a tua mente está presa no 100 mil, está presa no 200 mil, está presa nos 300 mil. A tua mente tem que se
abrir para resultados maiores, para números maiores, para efeitos maiores. E quando a tua mente se abrir para isso, amanhã você vai fazer 1 milhão, daqui a nada mais 500, daqui a nada mais 1, daqui a nada mais 2, daqui a nada mais 3. E quando você menos esperar, você tem uma poupança de 10, uma poupança de 15, uma poupança de 20, e vai crescer e crescer e crescer. Mas veja, para os teus resultados crescerem, a tua mente tem que se abrir, a tua mente tem que crescer, a tua mente tem que ser reconfigurada, transformada, a tua mente tem que ver além, a tua mente tem que deixar de ver de onde você está, mas para onde você quer ir. A mente deles puxa-lhes de volta para o estágio que eles estavam. É por isso que você não entende. Como nós dizemos na gíria, alguém que estava a bola de Jordan. Pessoas que receberam. Vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que há alguns anos atrás receberam créditos de 400 milhões de... Não. 400... Pronto, o câmbio era diferente. Seriam 400 mil dólares. Vou colocar assim. Câmbios de crédito de 400 mil dólares. Ouça. 400 mil dólares é dinheiro para você nunca mais ser pobre. É dinheiro para você nunca mais ser pobre. 400 mil dólares é dinheiro. Ouça, acredite no que eu estou a lhe dizer. Com o mindset correto, 400 mil dólares é um dinheiro para você nunca mais pedir pão, açúcar. É um dinheiro para você não andar mais de táxi. É um dinheiro para você não conduzir 10. Mas o que é que leva alguém? Nós estamos a falar 2015, 2016. O que é que leva alguém de 2015, 2016, que num único dia, 400 mil dólares na conta? E hoje nem carro tem. É quando o dinheiro veio. Vou dar um exemplo. Ontem fui para a igreja do meu pai. E em algum momento o meu pai estava a fazer perguntas. Minto. Deu a oportunidade de pessoas fazerem perguntas, de dúvidas sobre finanças, sobre o que ele ministrou na semana passada, e papapá. E uma jovem levantou-se e disse assim: pai, eu queria a ajuda do pai. Sim, filha, eu tenho muito dinheiro e eu não sei o que fazer com o dinheiro que eu tenho. Meu pai disse: oh filha, isso não é problema, vem ter comigo, eu vou te ajudar a fazer alguma coisa com esse dinheiro. Mas veja, a irmã, a jovem não deve ter 26 anos sequer. Nem 25, provavelmente. Mas a irmã, quem fala assim não é gago, né? Ninguém pega o microfone para dizer assim: eu tenho muito dinheiro e não tem. Na casa do Senhor, a irmã deve ter mesmo muito dinheiro. Amém? Nós acreditamos que a irmã tem muito dinheiro, porque a irmã levantou e disse: eu tenho muito dinheiro. Hey! Só que tem um outro problema aqui. Muito dinheiro de acordo com a mente de quem? A questão é, o meu filho Daniel tem 5 anos. Se eu pegar, vamos lá ver, 25 mil kwanzas e trocar em notas de 500, 2 mil, e eu lhe disse: filho, esse dinheiro todo é teu. O que é que o Daniel vai dizer? Ele vai pegar aquilo e vai para a escola, na pré-cabunga, ele vai abrir a pasta e ele vai dizer nos colegas: vocês não têm noção. Eu tenho. Eu acho que ele vai pôr na lancheira, ele não vai pôr na mochila. Porque a lancheira, como é pequena, vai dar um ar de que o dinheiro é maior. Ele vai abrir a lancheira e ele vai dizer aos colegas: vocês não sabem, eu tenho muito. Porque às vezes o muito dinheiro é na mente do Daniel. 25 mil kwanzas para o Daniel é muito dinheiro. Mas nós vamos ver que daqui a nada ele vai sair da turma. A primeira coisa que ele vai fazer, tem lá a lanchonete próximo da turma, ele vai levar todos os colegas para pagar cachorro quente, gasosa, sumo. E eu não dou 2 dias ou 3 para o Daniel ficar sem nada. Por quê? 2 coisas. 25 mil kwanzas é muito dinheiro para ele, só que a mente dele não está programada
para fazer alguma coisa útil e de valor com aqueles 25 mil kwanzas. Então daqui a 2, 3, 4, não vai fazer uma semana. Quando ele voltar para casa, ele já não vai me pedir que é para eu comprar coisas para ele. Eu vou lhe dizer: Daniel, você tem o teu dinheiro. Ele vai me dizer: papá, me compra gomas. Papá, me compra sambapito. Papá, me compra cachorro. Papá, me compra hambúrguer. Papá, me compra isso. Papá, me faz isso. E eu vou fazer tudo o que ele vai pedir. Eu não dou uma semana. Os 25 mil kwanzas do Daniel vai acontecer o quê? Vai acabar. Porque o Daniel não vai ficar com os 25 mil kwanzas só a olhar. Ele vai querer gastar os 25 mil kwanzas. Essa mensagem transformou a minha mente. O problema é, quantos de nós estamos aqui? E você recebeu 6 milhões de kwanzas. E em um mês, você já não tinha nada. 10 milhões. E em um mês, você já não tinha nada. 8 milhões. Ouça, você pode ficar rico a partir de 10 milhões de kwanzas. Eu estou a dizer que vai ser naquele momento? Não. Com a mentalidade correta, você vai saber o que começar a fazer para aqueles 10 milhões, no final do ano, serem 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Nós, por exemplo, não temos mentalidade de investimento, não temos mentalidade de aplicação. Você tem 500 mil kwanzas, é possível começar alguma coisa com 500 mil kwanzas? O que é que nós começamos com 500 mil kwanzas? A comprar o porco, o marisco, o sapato, a camisa, a blusa. Posso falar como eu quero? Primeira coisa que o pobre quer fazer quando pega um bom dinheiro é pensar nele. E você pensa melhor em ti, não quando você começa a comprar coisas para ti, mas quando você começa a investir para ti. Eu pensei que o amém ia ser mais forte. Você pensa melhor em ti quando você coloca o dinheiro pequeno a trabalhar para o teu amanhã. Veja. Por exemplo, quantas pessoas estão aqui? 2024 começou agora. Mas que de 2000, seja sincero, amém? 2022 e 2023, você já fez mais do que 1 ou 2 ou 3 investimentos, ou 1 ou 2 ou 3, mais do que 3 negócios, e nesse momento, ou nenhum deles deu certo, ou todos estão parados, ou todos estão a arrastar. Quantas pessoas estão aqui? 2023, 2020, 2022 para 2024, não vou falar 2024 como tal, mas podemos colocar 2024. De 2023 ou de 2022 para 2024, você já fez mais do que 2, mais do que 3. Você já teve a trabalhar com mais do que 2, 3, 4 negócios, mas estamos em 2024, todos morreram, todos secaram, todos furaram, todos foram para o brejo. Levanta bem alto. A pergunta é, você já se perguntou por quê? Nós somos pentecostais. E a primeira coisa que você pensou foi, Satanás está a impedir minha prosperidade. Satanás está a me atacar. No. You are attacking your own self. Você está a se atacar sozinho. No dia que você falou isso, Satanás foi se encontrar com Deus e disse, não tem minha mão aí. Não, nós somos pentecostais. Eu sei que quando essas coisas aconteceram, você falou, é o espírito familiar da família do meu pai. É o espírito familiar da família da minha mãe. É o espírito que não deixou o meu pai dar certo, também não quer me deixar dar certo. É o espírito que travou a vida da minha mãe, também quer travar a minha vida. É o espírito que está a sentar os meus irmãos e os meus tios, também quer me sentar, por isso que eu estou a plantar, mas nada está a crescer. Não. O problema não é o negócio. O problema é a mente de quem está a fazer o negócio. Você vai fazer 30 negócios se você continuar a fazer esses projetos e esses negócios com essa mentalidade, eles vão continuar a secar, eles vão continuar a morrer, eles vão continuar a não dar certo. A prova disso é que você conhece alguém que está a fazer o mesmo negócio que tu e está a dar certo. Alguém está a vender água e está a dar certo. Alguém está a pintar unhas e está a dar certo. Alguém está a vender cabelo e está a dar certo. Que era algo que às vezes lá atrás era o que você estava fazendo. Então, o problema não é o negócio, o problema às vezes não é a localização, porque você conhece alguém que tem uma localização. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão a vender cabelo na estrada e não vendem. Mas aquela tia que está vendendo o quicolo, não é só porque é barato. Estratégia, a mente dela.
Por exemplo, hoje eu estive a pensar nisso. Eu disse, Jesus, há tantos negócios que dão dinheiro. Eu saí durante o dia para resolver uma situação. E enquanto eu digo sempre que normalmente quando eu vou pregar algo, eu medito, né? Tem um tempo que eu estou em casa, ou estou na rua, onde eu estiver, eu vou meditando na mensagem. E como a mensagem era nessa linha, eu comecei a dizer, meu Deus, há tanta coisa que a gente pode fazer. Por que a gente não faz às vezes? Por exemplo, nós estamos aqui. Se calhar 10% pode aceitar isso. Mas uma outra parte não estaria aberto a trazer um contentor de cabelos da China e vender no Kikolo. Por quê? Porque nós somos vaidosos demais. Eu não vou acordar às 5, sentar numa bancada do Kikolo. Irmãos, eu conheço uma senhora, não é distante, aqui na rua da sogra do profeta Landiel. Aquela vivenda grande lá atrás. A senhora tem uma casa de 4, 5 andares. Tem um único filho. O negócio da senhora, nós vimos aquela casa assim, uma vivenda, resto do chão, primeiro andar. A casa está na altura do prédio. O negócio da senhora fina. Acho que ela conduz agora um Prado. Aquelas mascotes grossas, fio grosso. O negócio da senhora fina, que vive na Vila Alice. Armazém, contentores, que vendiam mercadorias no Kikolo. E mais, não tinha só trabalhadores. Ela saía cedo da Vila Alice. Ia sentar no contentor dela. A mente dela. Vê a mente que ela está a fazer assim. Esse é o sítio que eu vou arrecadar. Mas o facto de eu estar vivendo no Kikolo não significa que eu vou viver em Cacoaco. O facto de eu estar aqui a vender, eu estou a produzir no Kikolo, mas para viver num bom sítio. Não, o facto de eu estar aqui a vender no Kikolo não significa que eu vou viver aqui atrás no... Como é que chama aquele bairro lá atrás do Kikolo? Ei, nem vou falar esse nome. Alguém fala, está amarrado. Essa não é a minha porção. O problema é a mente com que você entra nas coisas. Amados irmãos, uma senhora fina, e ano após ano, ela foi fazendo a coisa dela crescer. Sabe qual é o problema do angolano? Nós somos muito... você sabe que esse é o nosso problema. Nós somos muito vaidosos. Porque crescer vai requerer despir-se de si. Vão ter vezes que você vai esquecer o teu título, o teu nome, a tua origem, porque você tem um objetivo maior. Às vezes o que nós temos que aprender a focar, eu falei sobre isso na escola de sucesso, é um meio para um fim. Significa que aquela senhora, ela está a olhar o Kikolo como um meio para um fim. Qual é o fim dela? Boa vida. Uma vida estável, boa casa, um bom carro, poder viajar quando quer, comer o melhor, vestir o melhor, proporcionar o melhor para... Ela tem um único filho, mas hoje proporcionar o melhor para os seus netos, proporcionar o melhor para os seus irmãos. Despir-se de si. A questão é a mentalidade com que você está a fazer o teu negócio. Esse mindset que você vai aplicar na tua coisa é que vai atrair as pessoas para virem para a tua coisa. Algumas pessoas estão a perguntar, está a ouvir, mas pastor, está a falar de negócio? Sim, porque, amado irmão, você não vai ser uma pessoa bem sucedida a contar com o teu salário. Se você quer grandes escalas, a dada altura, você vai ter que começar a investir. Eu não sei se eu falei para alguém. Eu disse, a dada altura, você vai ter que começar a investir. Pastor, eu ganho 1 milhão, não vai ser suficiente. Eu ganho 2 milhões, não vai ser suficiente. Você vai continuar a sonhar com Ranger e o teu salário não vai dar para comprar Ranger. Você vai continuar a sonhar com o VX e o teu salário não vai dar. Você vai continuar a sonhar com aquela casa do Talatona, o teu salário não vai dar. Então você vai ter que fazer o quê? Investir. E é isso que nós estamos a precisar de gerar. Cristãos investidores. Eu costumo sempre falar, nós descemos para o Quinaxis e tem um restaurante conceituado. De quem é? Não precisa ser da X, mas nós sabemos que é nossa irmã, não. É da irmã Paulina. Ele é da igreja do pastor Paulo. Oh, que restaurante chique. Nós íamos para o Talatona, vamos para um brunch.
tomar um café à tarde, uma panqueca com mel e cereja, um cappuccino. Chegamos lá, olha, tem aquele restaurante ali, de quem é? Não, é da irmã Felismina. A irmã Felismina é da igreja do pastor Francisco. Quando nós entramos para o sítio, e essa é uma das coisas que me deixa mais triste, quando entramos para os bons sítios e investigamos os donos, nenhum deles fala Jesus é o Senhor. Mas eles têm a vida que você quer. Eles estão a colocar os filhos nas escolas que você quer colocar os teus filhos. Eles estão a conduzir os carros que você admira. E você ainda está naquela dimensão de dizer, não, a glória do Senhor é tudo. Glória no original. Sabe o que isso significa? Riqueza. Se a glória do Senhor é tudo, então você está a dizer, a riqueza do Senhor para a minha vida tem que ser tudo. E a verdade é exatamente essa. É que quem se relaciona com o Senhor tem que viver uma vida de glória. Pastor, como assim? Vai conversar com Abraão. A vida de Abraão não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Vai conversar com Isaac. A vida de Isaac não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Vai conversar com Jacó. A vida de Jacó não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Vai conversar com José. A vida de José, de facto, não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Vai conversar com Esther. A vida de Esther não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Vai falar com Daniel e ele vai te contar que mesmo estando na Babilônia como escravo, a vida de Daniel não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. Converse com o menino Davi, que foi perseguido por Saul, e ele vai te contar que a vida dele não foi uma vida qualquer, foi uma vida de glória. O problema é que nós reduzimos glória ao tremelique. Quando você vai para Salomão e você vai ver que o que Salomão fez para trazer a glória foi usar a glória. Oh, você não sabe que a glória veio por causa da qualidade do sacrifício de Salomão? Deus olhou para o número de bois, olhou para aquele sacrifício, Deus disse, não tem outra forma. Agora que eles trouxeram glória, eu vou trazer Shekinah. Agora que eles trouxeram glória, eu vou encher o templo de glória. Quer dizer que tem glórias que você só experimenta quando você dá algumas glórias. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Glória. Alguém diga glória. Veja aí. O teu corpo, anote isso, e tudo que está em ti são escravos da tua mente. Nós vimos em Provérbios, como o homem pensa, assim há de suceder. Como o homem pensa, assim será. Como o homem pensa, assim ele é. Significa que o homem, ele é escravo do fruto ou da produção dos seus pensamentos. Quer dizer que um dos principais elementos a limitar os meus resultados na terra é o meu mindset. É a minha mente. Você acredita que Joaquim pode dar certo a vender abóbora, mas você não acredita que você pode dar certo a vender abóbora. Você acredita que em 1 ano, em 2 anos, fulano de tal pode ser chefe de departamento, chefe de direção, mas você não acredita que você pode alcançar essa mesma posição. A tua mente tem afastado coisas. A nossa mente tem afastado resultados. A nossa mente tem afastado pessoas. Quando eu pensei nisso hoje, eu fiquei triste comigo mesmo. Eu fiquei triste comigo mesmo. Porque eu devo confessar, igreja, várias vezes eu coloquei limite, nós colocamos limite a Deus. Porque nós fomos formatados a viver uma vida contando com o que temos na nossa conta bancária, ou contando com quem nós conhecemos. Quando Deus está dizendo assim, se você acreditar, você vai atrair. Eu não vou abrir por conta do tempo, mas se você for estudar, eu já falei aqui à igreja várias vezes sobre isso. Gênesis capítulo número 1 e Gênesis capítulo número 2. Nós descobrimos que no Gênesis capítulo número 1 era Deus produzindo com a sua mente. E no Gênesis capítulo número 2 era ali que Deus de fato estava a criar. Significa, ouça, que antes de Deus criar no material a terra, o céu, os animais, as plantas, no Gênesis capítulo número 1, Deus começou a exercitar como é que seria a planta, o que é que aconteceria, o que é que geraria. Porque
Porque você vai ver que no Gênesis capítulo número 2, vai dizer assim, como ainda não havia orvalho sobre a terra, não se podia criar plantas e papapá, porque não haveria quem havia de regar. Então, se no primeiro está a dizer que havia onde? Havia na mente de Deus o homem, havia na mente de Deus a planta, havia na mente de Deus os animais, havia na mente de Deus os peixes. Deus viu que era possível. No capítulo de número 2, ele começou a materializar o que a mente dele alcançou. Por que tem coisas que você não está a viver a alcançar? Porque a tua mente em primeira instância não está a alcançar. A tua mente não se vê curado, a tua mente não te vê a prosperar, a tua mente não te vê a sair daquele bairro, a tua mente não te vê com o melhor carro, com um bom emprego, a tua mente não vê a tua empresa a faturar cifras melhores. Se a tua mente não alcança, a tua mão não alcança. Se a tua mente não alcança, o teu corpo não alcança. Se a tua mente não alcança, a tua empresa não alcança. Mas nessa noite, no nome de Jesus, nós estamos aqui pela palavra de Deus para quebrar limites na nossa mente, para quebrar bloqueios na nossa mente, para quebrar impedimentos na nossa mente. Não haverá nada que a nossa mente não há de alcançar, e consequentemente a nossa mão vai alcançar. Não haverá nada que a nossa mente não vai produzir, e consequentemente a nossa mão vai produzir. Quem acredita que é possível, vai me dar um amém bem forte. Veja, para Deus te prosperar, ou até mesmo para que você se prospere, a tua mente deve estar preparada para tal. Imagine você, amado irmão. Vem, filho, vem. Imaginemos que esse homem aqui, ele é vamos lá. Ele foi um assassino altamente perigoso. Matava, roubava, assaltava bancos, era um dos batuqueiros mais perigosos. Hoje ele está aqui na igreja, ele não foi isso, amém? Ele está aqui na igreja agora a servir, está a fazer a obra. Mas ele está com o mesmo rosto. Mas nós estamos a ver que agora está com ações diferentes. O que mudou na vida desse homem? Se o nome dele continua a ser Joaquim, a cara dele continua a ser a mesma, a cor continua a ser a mesma, a altura continua a ser a mesma. Ele anda da mesma forma que andava quando era batuqueiro, corre da mesma forma que corria quando era batuqueiro. Mas nós estamos a ver que agora a mão que ele usava para bater, ele está a usar para ajudar. A boca que ele usava para ofender, ele está a usar para pregar. A mente que ele usava para produzir coisas erradas, ele está a usar para produzir coisas boas. O que mudou na vida desse homem? A mente dele. A única coisa que foi, ouça, a única coisa que precisamos fazer para o Joaquim deixar de ser um homem violento, agora ser um homem pacificador, não foi mudar o rosto dele, não foi mudar a roupa dele, não foi mudar a cor dele, não foi mudar o falar dele. A fala dele mudamos porque mudamos a mente dele. As ações dele mudamos porque mudamos a mente dele. As atitudes dele conseguimos mudar porque mudamos a mente dele. É o que eu estou a tentar falar para você nessa noite. Se você conseguir mudar a tua mente, você vai mudar os teus resultados. Você vai mudar todas as coisas. Ouça, a moça que vestia a curtinha, barriguinha, topinho e papapá, que andava com homem casado, que andava com o homem que andava com mulheres casadas, que bebia, que se drogava, que fumava, que fazia todas essas coisas, e agora veste terno, agora veste gravata, agora é um investidor, agora é um pregador, agora é um pai de família organizado. O que nós precisamos mudar para mudarmos os resultados dele? Não foi lhe dar fato com gravata, porque aqui em Angola nós temos mais de 300 gatunos que usam fato e gravata. Oh, eu pensei que eu ia ouvir um amém mais alto. É verdade. Nós temos o Alibaba e os 40 ladrões. Sabe como é que o Alibaba vestia? Vocês não sabem? O Alibaba vestia-se bem. Vocês não conhecem a história do Alibaba e dos 40 ladrões? Como é que o Alibaba se vestia? Roupa fina, tecido egípcio, com ouro à volta. O Alibaba do Aladim. Eles vestiam-se bem. Então, nós não mudamos o Jacinto porque lhe mudamos a roupa. Na verdade, o Jacinto está a vestir melhor porque lhe mudamos a mente.
Nós não mudamos os resultados dele porque lhe demos dinheiro. Na verdade, ele agora está a fazer dinheiro porque lhe mudamos a mente. Tudo que mudou na vida dele, tudo que precisamos mudar na vida dele, foi em primeira instância o quê? A mente dele. Ouça, quando nós estamos a falar de mudar a mente dele, nós estamos a falar de quê? De mudar a tua forma de ver as coisas, de olhar as coisas, de aceitar as coisas, de encarar as coisas. Ei, Jesus Cristo. 20h36. E como consequência disso, o que é que nós temos tido? E as pessoas têm falhado nessa lei quando agem dessa forma. Você falha no princípio da lei da transformação mental quando você corre atrás do dinheiro. Luanda, em particular, está cheia de homens e mulheres a correrem atrás de dinheiro feito loucos. O segredo para prosperar e produzir resultados, isso não é só sobre finanças, em qualquer área da nossa vida, não é correr atrás das coisas, não é correr atrás da bênção, é ser uma bênção. Ouça, você vai produzir muito mais dinheiro quando você ser alguém do que quando você começar a correr atrás do dinheiro. Quer dizer que o teu maior investimento de tempo é no alargamento da tua capacidade mental, do que todos os dias acordar feito louco e bater todas as portas e tentar fazer todas as coisas. Invista na transformação do teu mindset. Isso vai implicar que você leia livros, que você assista videoaulas, que você ouça coisas que vão trazer engrandecimento, que você ouça coisas que vão quebrar os teus limites mentais, o que vão quebrar os teus bloqueios, que vão quebrar as tuas crenças negativas. Você vai produzir muito mais quando você deixar de correr e você se tornar. Você produz muito mais, ouça, quando você é do que quando você faz. Deus disse a Abraão: em ti serão o quê? Abençoadas, benditas, o quê? Todas as nações da terra. Deus está a dizer a Abraão: tem bênçãos que vão descer sobre todas as nações por conta de ti. Mas por que essas bênçãos vão descer para as nações por conta de Abraão? Porque Deus fez. Deus não deu a Abraão, não. Deus tornou Abraão numa fonte de bênção. Deus tornou Abraão numa instituição de gerar bênção para os outros. Então, Abraão era abençoado não só porque ele tinha bênçãos, mas porque ele era a bênção. Ele possuía coisas. Ele não só possuía as coisas porque pegava nas coisas, mas porque ele era o gerador das coisas. Como ele era o gerador das coisas, ele conseguia fazer o quê? Gerar coisa para quem precisava de coisas. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Deus transformou Abraão numa instituição de bênção. E como ele era uma instituição de bênção, veja, ele não tinha bênçãos. Ele era a instituição pela qual as bênçãos eram liberadas. É o que Deus faz com os sacerdotes. É por isso que Eliseu, não tem em casa, não tem pão, não tem comida, mas dão comida para a nação, mas dão filho para a viúva, mas fazem multiplicação de pão, mas fazem o fogo descer. Porque não é o que eles têm, é o que eles são. Eu não sei se vocês estão a perceber. Não é o que eles têm. O profeta está dizendo à viúva: me dá de comer. Mas esse profeta que está dizendo à viúva: me dá de comer, ele está dando mantimento na viúva para lhe sustentar durante os 3 anos de fome. O profeta está a receber uma casa de uma rica, mas esse profeta que está a receber uma casa, um quarto de uma rica, ele está a colocar filho no ventre da rica. Ele não tem coisas, mas ele gera coisas que ele não tem. Porque o segredo não é possuir. O segredo é ser. É por isso que homens como o cara da Microsoft, Bill Gates, já ouvimos a história dele mais de 2 vezes. Doou toda a sua fortuna. Daqui a nada, voltou a disparar. Se tornou de novo um homem rico. Se tornou de novo o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque a riqueza do Bill Gates não é o que ele tem na conta bancária. A riqueza do Bill Gates é a mente do Bill Gates.
A riqueza do Bill Gates não é o que ele possui fisicamente, materialmente, não é o extrato bancário dele, como é que se diz aquilo? Meu Deus, o patrimônio dele. Na verdade, a riqueza dele é a mente dele. Ao ponto dele dizer: me tirem tudo agora, me dá um mês e daqui a nada eu vou estar a gerar riquezas. Por quê? Porque a mente dele é uma fonte geradora de riquezas. É isso que eu estou a passar para ti. Se você tornar a tua mente geradora de prosperidade, geradora de bênçãos, geradora de milagres, 2024 você vai terminar uma explosão no nome de Jesus. O segredo é isso aqui. O segredo é a tua visão. Veja, às vezes na igreja nós temos pessoas a reclamarem. E muitos já nem são cristãos. E saem e dizem assim: eu era da igreja doei terreno, participei da fogueira santa, semeei meu carro, semeei $1 milhão, semeei isso, semeei aquilo, e não recebi nada da parte de Deus. Mentira. O problema não é você não ter recebido nada da parte de Deus. Primeiro, você põe dinheiro no altar, nem sempre Deus vai te dar de volta dinheiro. A mulher deu quarto para o profeta, e o profeta lhe deu filho. A mulher deu pão para o profeta, e o profeta lhe deu azeite e farinha. Aleluia. Nem sempre Deus vai te dar de volta o que você lhe deu, ou da forma como você lhe deu. Então, essas pessoas que às vezes estão a dizer que Deus não me deu nada de volta, eles não estão a conseguir pensar que um dia iam morrer e Deus lhes deu a vida. Primeiro, a segunda coisa, o segundo problema é a capacidade de armazenamento das pessoas. O profeta Elias se encontrou com aquela mulher, com aquela viúva, Eliseu, desculpa, e a viúva disse que vão levar os meus filhos. O profeta disse: a dimensão do teu problema não dá para resolvermos com a capacidade que você tem. Antes de resolvermos o teu problema, nós temos que fazer o quê? Alargar a tua capacidade. Vai bater a porta das vizinhas e pede mais vasilha. Ouça, o problema é... Eu posso falar? Não vou usar essa expressão. Veja, o problema é... o receptor. A mulher está dizendo assim: vão levar os meus filhos para serem escravos, para trabalharem, para pagar a dívida do pai. O profeta está vendo dentro da casa da mulher que só tem uma vasilha. Se eu encher essa vasilha com azeite para ela vender, não vai chegar para pagar nem a dívida dela. Primeiro, se pagar a dívida dela, daqui a nada ela vai me procurar de novo, porque agora ela vai ter fome. Deus não tem trazido muito mais para ti, porque a tua mente não está preparada para receber muito mais de Deus. Deus não tem feito muito mais pela tua empresa, porque a tua mente não está preparada para receber mais. A tua empresa não está preparada para receber mais. A tua conta não está preparada para receber mais. O teu estilo de vida não está preparado para receber mais. O teu discurso nos mostra que você não está preparado para receber mais. O profeta disse: não tenho como te dar sem primeiro resolvemos um problema aqui. Aumenta a capacidade. Traz mais vasilhas. Traz mais vasilhas. Quer dizer o quê, pastor? Significa que Deus te dá na proporção do que você pode absorver, receber ou armazenar. Um coração grato é um coração que agrada a Deus. Amém. Mas você vai ver pessoas que recebem 100 mil kwanzas. É festa. É festa. No bairro. Em tempos, estávamos em casa, era de noite, acho que eu saí para ir comprar uma bebida, um refrigerante qualquer. E próximo de casa tem esses bares, né? Cheguei, tinha lá um rapaz que às vezes arranja lá energia, lá em casa, um rapaz que eu conheço. Eu pedi, olha, não, quero uma ginger, quero papapá, já nem me lembro o que era. E ele estava com os amigos a pedirem algo. Então ele pediu ao jovem lá do sítio para lhe dar uma bebida. O jovem disse: não, vocês depois vão embora, paga. Ele disse: vou te mostrar minha conta. Eu tenho dinheiro, nem porque às vezes, eu tenho dinheiro. Meu irmão, lhe dá também mais uma, eu tenho dinheiro. Mas eu sei que se nós abrirmos a conta dele, vamos às vezes encontrar 40 mil, 30 mil.
Às vezes é um dinheiro, como nós costumamos dizer, de uma mincha que ele caiu só aquele dia. Mas ele já está ali no bar a dizer, ele não me falta respeito, viste? Eu tenho dinheiro. Dá só minha bebida, eu tenho dinheiro. Vou pagar, lhe dá também, essa aqui também lhe dá. Pessoas estão a estranhar com pouco. Mas eu já sei que daqui a 2 dias, ele vai estar a bater a porta dos bosses. Bosse, nada. Bosse, dá lá uma de 2.000. Mas recebeu 100.000, festa. Deus está dizendo assim, não estranha com 100.000. Seja grato por todo valor, por toda oferta, por toda semente. Seja grato por qualquer coisa. Porque os que forem fiéis no pouco, o que é que vai acontecer? Deus vai colocá-los no muito. Mas não faz já os 100.000 o ápice da tua vida. Você recebe 100.000. Você olha para aquilo e diz assim, ok, Deus, obrigado. Mas está amarrado. Obrigado, Senhor. Mas eu declaro que tem que começar a vir a partir de agora 1 milhão. Tem que começar a declarar. Tem que começar a ver, não. Tenho que estar conectado com pessoas que não me ligam só para me dar 50.000. Tem que ter pessoas que vão me ligar agora para me dar 1 milhão. Caiu uma fatura de um negócio. Ok, faturamos quanto? 200.000. Amém, graças a Deus por essa faturação. Mas, Senhor, chega até quando faturar 200.000? Eu estou a crer por faturas de 1.500.000. Estou a crer por faturas de 2 milhões. Estou a crer por faturas. Alarga a tua mente. Alarga a tua mente. Alarga a tua mente. O que tem limitado os teus resultados não é outra coisa, senão o quê? Senão a tua mente. Ouça. Tudo que você está à procura já existe aqui na terra. E também está à tua procura. Só que o problema é que essas coisas que você precisa, que estão à tua procura, elas não estão à procura dessa versão do Joaquim. Não, eles estão à procura de uma versão melhorada, de uma versão maior, de uma versão mais crescida, de uma versão mais madura, de uma versão mais evoluída. Ouça, é por isso que Deus, toda vez antes de fazer uma grande obra na vida de alguém, o que é que ele faz? Ele faz esse homem passar no deserto, faz esse homem passar por uma escola, para mudar a mente dele, para mudar a vida dele, para mudar a perspectiva dele. Quando esse homem aprende alguma coisa, Deus traz o boom na vida dele. Ouça, as coisas na tua vida vão crescer quando você crescer. Os teus resultados vão evoluir quando você evoluir. Os teus resultados vão disparar quando você, enquanto homem, disparar. Transforma a tua mente. Eu vivo na Sapu. A Sapu não pode determinar os teus limites. Eu nasci numa família pobre, sim, mas essa família não pode determinar os teus resultados. Veja além dos limites. Veja, se você fizer esse exercício, por conta do tempo eu não vou continuar. Mas se você fizer esse exercício, você vai ver que, por exemplo, você vai estar a crer por 1 milhão. Nos primeiros tempos, poderá não bater 1 milhão. Mas você vai ver que já não vai estar a bater 100.000. Já vai começar a bater 500. Já vai começar a entrar 800. Já vai começar a bater 650. Continue crendo pelo melhor. Você vai querer por alianças, por parcerias de X. Poderão não vir nos primeiros tempos tal como você creu. Mas se a tua mente continuar a visionar isso, você vai ver que quando você menos esperar, isso vai se tornar uma realidade. Não permita que a tua mente seja um impedimento para Deus fazer o sobrenatural na tua vida, no nome de Jesus. Se você quer prosperar, faça a tua mente prosperar em primeiro lugar. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus.